Oiê, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo. Esse vídeo de hoje tem o patrocínio da Químis V&G e da Baobá Essências, tá bom? Se você quer ter produto da V&G e também da Baobá, tem 5% de desconto para você aqui. O Ale sempre deixa esse cupom atualizado, então fique ligadinho aqui que sempre a gente está atualizando, tá bom? Quero também falar para vocês uma super novidade lá na Baobá. Agora tem tudo para sua saboaria, inclusive a base da V&G, que é maravilhosa, tá bom? Então vai lá, arrasa nas compras lá na Baobá, você tem 5% de desconto. Isso aí, gente, ajuda muito na compra, sem falar que é certeza que você vai receber seu pedido, que não vai ficar aí sendo taxado e tudo mais, tá bom? Então corre lá e arrase nas compras. Para você que não conhece esse canal ainda, seja muito bem-vindo. Você está no canal Bela Vela Sônia Medeiros, procura Belas Velas, aqui é o lugar, procura ótimas ideias, aqui também é o lugar. Então já chega chegando, deixando o seu likezão aí para dar aquela força pra firma, tá bom? Então já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa esse sininho e deixa os seus comentários. Fala pra mim o que você quer ver aqui no canal. O seu comentário é muito importante pra gente engajar esse vídeo, chegar para muito mais pessoas. Compartilha naquele grupão da família, tá? Quero agradecer também a Marília, que me deu essa super dica, fez essa vela lindíssima que nós vamos reproduzir aqui hoje. Espero que vocês gostem, tá bom? Marília, muito obrigada por ter me dado essa dica. Eu espero que eu consiga reproduzir com maestria, assim como você fez a sua velinha, tá bom? Agora chega de teretetê, bora pra vinheta, que hoje tá top demais. O que nós vamos precisar de material? Eu separei 120 gramas. Mais uma vez eu quero agradecer a Marília, que delicadamente, amorosamente me passou essas dicas aqui. Marília, um beijo para você, tá? Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua amizade, pela sua parceria, tá? Então aqui eu separei 120 gramas de parafina. Ela falou para mim que ela fez 2 testes com plus 140 e 145 e deu super certo. Gente, precisa ver que queima linda que ficou essa vela, tá? Então, pra gente não falar, tem muita gente que fala, ah, Sônia, mas só faz com cera, tal, vamos fazer com parafina, porque eu também adoro a parafina, não tenho nada contra a parafina, amo, tá? Lá na Baobá também tem parafina, tá, gente? Tem tudo que a gente vai utilizar aqui hoje, tem lá na Baobá, não vai perder o desconto que você tem lá. Arrasa nas compras. Além do que, gente, a gente não corre o risco de ser taxado, né? Porque agora a gente está comprando em alguns sites fora aí do Brasil e está sendo taxado, né? Então a gente, para não correr esse risco, vamos comprar lá na Baobá. Vale super a pena comprar pelo site, porque a entrega é certa, tá? Garantia da entrega no prazo certo, tá bom? Aí, então, 120 gramas da nossa parafina, que nós vamos utilizar aqui hoje. Pavio fino também, que tem lá na Baobá, tá? A gente vai utilizar o pavio fino como indicação da nossa querida. Aqui eu separei um beckerzinho, que a gente vai utilizar 5 ml de essência de canela também, tá bom? A gente vai utilizar a essência de canela. E eu separei aqui, ó, canela em pau. Como que eu fiz? Eu medi essa canela e cortei todas do mesmo tamanho, tá? Então a gente vai utilizar aqui, ó, 4 peças. Aqui tem 4. A gente tem mais uma aqui, ó, de entrona aqui que apareceu aqui, então, mas a gente vai utilizar só 4. Então, vamos tirar essa intrusa aqui. 4 peças de canela em pau. Aqui, ó, tem um ferrinho que eu utilizo para fazer o condutor do pavio, tá? Então eu vou utilizar esse ferrinho aqui porque a gente não tem como passar o pavio agora. Então a gente coloca esse ferrinho aqui para passar o pavio depois, que dá super certo. Como eu não tinha forma e a gente usa o que a gente tem, não tinha a forma quadradinha igual a dela, o que eu peguei? Sabe aquele suporte de caneta que a gente usa no escritório? É esse suporte de caneta, tá? Ele é de acrílico, pode utilizar tranquilamente, que não tem nenhum problema, tá? O acrílico dá super, tá bom? E aí, eu vou utilizar essa essência de canela, gente, não é da Baobá essa essência, que é uma essência que a gente já tinha, e eu quero acabar com essa essência aqui, porque é uma essência que ficou bem, sabe, tá muito velhinha, então eu tenho que
tirar ela aqui de cena, então a gente vai utilizar ela aqui hoje pra gente acabar. Mas lá na Baobá você encontra várias fragrâncias, tá? Uma mais cheirosa do que a outra, tá bom? E aqui, ó, o Bruno mandou pra mim, lá na Baobá tem esse aqui, que é um corante cor mel, tá? Eu quero utilizar só para dar um truque, dar uma corzinha aqui, vocês vão ver que lindo que vai ficar. E depois a gente vai colocar alguns adereços para ficar bem linda essa vela e eu vou mostrar para vocês, tá bom? A gente vai fazer a confecção, depois a decoração fica por nossa conta e eu vou fazer junto com vocês, tá? Então eu vou só derreter minha parafina e volto pra gente continuar. Até já! Voltamos aqui com a nossa parafina já derretida e agora eu vou colocar o corante. Eu vou colocar só um pouquinho, porque eu não quero que ela fique muito escura, tá? Eu quero que ela apareça a canela, tá? Então, eu vou colocar só um pouquinho do nosso corante, só para ele dar uma corzinha, sabe? Diferentezinha, para dar um destaquezinho. Até mesmo porque, como a gente vai usar aquela nossa essência de canela e ela tá bem escura, e ela é fotossensível, então a gente vai utilizar essa corzinha aqui, tá bom? É isso que vocês têm que ver, quando for fazer uma vela, tem que ver que cor de essência você vai usar, porque tem algumas essências que elas têm cor, principalmente de canela, especiarias, baunilha, então essas geralmente têm uma corzinha, tá? Então, sempre o ideal é colorir, tá? Se você vai utilizar, se você vai fazer uma vela colorida, aí sim, você não precisa se preocupar com isso, mas mesmo assim, quando você vai fazer tintura de verde e a essência é muito amarelada e você quer tingir de verde, ela dá uma alteração na cor, ou de azul, enfim, dá uma alteraçãozinha na cor. Então, o ideal é sempre fazer um pouquinho separado para você ver qual é o resultado certinho que vai dar, tá? Tá vendo que aqui, ó, ela derreteu fácil, porque tá bem quente. Vou até falar para vocês quantos graus está. Tá com 86 graus, tá? O bom de trabalhar com parafina, gente, é isso, tá? Que você pode atingir uma temperatura mais alta que ela suporta, mas sempre lembre que é combustível, tá? Porque ela é a base de petróleo, enfim, não pode bobear com ela lá no seu fogão, tá? Sempre fica atento nessa hora, tá bom? Então, aqui, ó, nosso corante já derreteu tudo. Tem umas pontinhas aqui no fundo, mas é de um glitter que eu tava usando aqui agora. Acho que caiu um pouquinho do glitter aqui, tá? Mas não tem problema nenhum. É só umas pontinhas aqui. Então, eu vou deixar ela aqui de lado. Já derreteu totalmente o corante, não tem nenhuma pontinha. Porque se você não derrete bem nessa hora, depois, na hora que você vai envasar ela fica toda manchadinha, tá? Então, fique atento sobre isso. E aí, a gente vai passar o desmoldante aqui agora na nossa forma. Eu uso sempre o desmoldante vaselina sólida, tá? Eu prefiro, porque eu acho que ela desmolda melhor. Essa forminha, ela desmolda super bem, mas eu gosto sempre de passar o desmoldante só pra gente ter a certeza de que ela vai soltar, né? Não vai ficar grudadinha, não vai dar trabalho pra tirar. Então, o desmoldante, às vezes a gente tem algumas formas que desmolda super fácil, mas tem umas que dá um pouquinho de trabalho. Mas eu uso desmoldante sempre, de qualquer forma, tá? Se ficar com resíduo, depois você pode lavar sua vela, tá bom? Pode sim, lavar a vela, tá? Pra tirar o excesso de desmoldante, tá bom? Passa sempre muito bem nos cantinhos, porque é nos cantinhos que ela agarra. Então, passa bem nos cantinhos. Como é uma forma improvisada, a gente tem que fazer isso aqui, tá? Untar bem. Então, como que a gente vai passar o pavio depois? Por isso que a gente vai usar o condutor, tá? A gente vai usar o ferrinho aqui. Você pode usar um tubinho de caneta, aquela caneta Bic, sabe? Você pode usar o tubinho dela também, que dá super certo, tá? Pronto. Até o nosso ferrinho, a gente tem que passar o desmoldante. E um alerta para vocês, tá? Vocês vão colocar esse ferrinho aqui, mas de vez em quando tem que fazer esse movimento aqui, ó. O movimento de fazer isso aqui, ó, tá? Esse movimento aqui na vela, porque senão ele gruda, depois você tem que derreter. Eu já vi casos aí de pessoas que tem que derreter tudo a vela de novo, porque o ferrinho grudou, se agarrou e não soltou mais, tá? Então, aqui, ó, vamos ver quantos graus ela tá.
Diferente da cera, você tem que colocar a essência nela com ela mais quentinha. Ela tá com 71 graus, é essa hora que a gente coloca a essência, tá? Não pode deixar ela esfriar mais do que isso, senão não, ela empelota tudo, não vira, tá? Aqui eu vou colocar 5 ml desse medidor. Ah lá, ó, tá vendo? Ela já tá passando do ponto. Tá vendo que ela já aqui, ó, ela já ficou durinha. Então a gente tem que mexer bem. Ó, gente, olha o que eu falo pra você de essência, ó. Essa essência aqui não é uma essência de boa qualidade, tá? Tá vendo que ela não se mistura totalmente? Olha lá no fundo, ó. Ela ficou. E ela não é hidrossolúvel. Isso que eu falo pra vocês, tá? Essência tem que ser uma essência de qualidade. Essa essência não é da Baobá, tá? Deixar bem claro pra vocês. Como eu falei, ó. É uma essência que eu comprei aqui em Londrina. Numa loja que eu não vou falar, né? Porque a gente também não pode ficar queimando os outros, né? Mas, assim, ó. Essa essência aqui, ó, tá vendo? Ela fica com resíduo no fundo. Não sei por que motivo, porque ela não é vendida como hidrossolúvel, ela é própria para vela, mas ela faz esse resíduo aqui, tá? Fica no fundinho da panela, mas ela é cheirosinha, tá bom? Eu tô fazendo essa vela aqui, gente, pra mim, tá? Não tô fazendo pra vender pra ninguém, não. Depois você fala assim, nossa, Sônia, mas você tá fazendo com essa... Eu tô mostrando aqui pra vocês o que dá certo e o que não dá certo, tá? Então, eu tô mostrando essa essência aqui exatamente por isso, tá? Pra vocês... Às vezes a gente fala, a essência pode ser qualquer uma, mas não, tá? Tem que ser uma essência de qualidade aí, principalmente quem vai mexer com parafina. Que a parafina não são todas as essências, tá? Quando você for comprar lá na Baobá, também fala lá com o pessoal, olha, eu quero uma essência para utilizar em parafina, tá bom? Que ela tem uma restriçãozinha lá. Voltei ela aqui no meu fogão, porque ela já tá endurecendo, tá vendo? Meu fogão tá quente, não tá ligado, mas ele tá quente, porque tá muito frio aqui hoje, mas muito frio mesmo, frio pra danar. Tá frio de verdade. Então eu coloquei ela para aquecer só um pouquinho aqui, pra gente destruir esses gruminhos que tem aqui, ó. Vamos desfazer esses gruminhos, tá? Pra gente vazar ela mais um pouquinho mais quente. Vamos ver quantos graus ela tá aqui. Tá em 70 graus. É com 70 graus que a gente tem que envasar, tá? Não pode envasar com menos, não. Porque senão ela fica muito feia, fica cheia de mancha branca e não é o que a gente quer, tá bom? Então, vou tirar o fogãozinho daqui, vou trazer a nossa forma e vou colocar a nossa forminha, a nossa parafina aqui. Sônia, e a canela? Daqui um pouquinho eu vou pôr a canela, tá? Ó, vou colocar ela até aqui, porque eu quero que ela fique com o pezinho. E tá vendo que tem um pouquinho na panela ainda? Pra gente completar, porque ela tem afundamento, tá? A parafina, ela tem afundamento. Então, daqui a pouco, eu vou deixar ela criar uma película, porque se eu colocar aqui a canela agora, ela cai. Então, eu vou criar uma película aqui, e a gente vai vir com a canela e também com o nosso ferrinho, tá bom? Daqui a pouquinho eu volto, até já. Voltamos aqui, ela fez uma película aqui, tá? Então, é a hora da gente colocar, eu vou colocar aqui, vou virar pra vocês. A gente coloca aqui a canela bem do ladinho, ó. Tá vendo que ela vai movimentar, tá, gente? Não tem problema não, tá? Mesmo que ela movimente, não tem problema. A gente coloca ela até aqui embaixo. Porque se a gente não fizer isso aqui, na verdade, a Marília, ela falou pra mim que ela colocou um durex na ponta, tá? Mas eu resolvi trazer essa outra técnica aqui pra vocês, tá? Então, faz isso aqui, ó. Tá vendo? Que ela vai arrancando a parafina aqui, ó. Tá vendo? Ela arranca, ó. Arrancou, mas você coloca ela bem encostadinha, tá? Bem encostadinha até embaixo, força pra ela ir até embaixo, e a gente cortou ela bem certinho, tá? Pra ela ir até embaixo mesmo. Tá vendo essa abertura aqui, ó? Eu coloco pra dentro, pra ela ficar só a madeirinha pra fora. Até a Marília chama ela dessa vela, de vela móvel, porque fica parecendo um criado mudo, não fica? Fica parecendo um móvel mesmo. Tá vendo que a parafina vai subindo aqui, ó. Tá vendo? Grudou no meu dedo. Faz um banzé, viu, meu povo? Mas fica top, tá? Deixa eu só passar um papelzinho aqui que eu tenho agonia. Eu tenho agonia. Venho aqui, faço a mesma coisa com essa daqui, ó. Encosto e desço ela bem encostadinha. Tá vendo que eu tô tirando a parafina lá, ó. A parafina tá saindo. Não sei se dá pra você ver,
mas ela vai saindo junto, tá? Mas é sobre isso, viu? Pronto. Colocamos todas elas aqui. E agora a gente vai descer, depois aqui, ó, tá vendo que aqui em cima ela ficou bem feia? Aqui a gente acerta com o soprador, ou a gente vem e completa com a parafina que tá ali, tá? E eu venho aqui, ó, e coloco o meu centralizador de pavio. Que a gente... Centralizador não, condutor de pavio, tá? Então, coloquei ele aqui no meinho. Tá vendo que ele já parou? Eu até separei aqui, ó, o centralizador para ver se ele não fosse parar. A gente ia colocar, mas não há necessidade. Pronto. Aqui, agora sim, a gente vai deixar ela secar totalmente. Deixa eu só passar o soprador aqui, gente, só para vocês, pra gente passar o conteúdo completo, tá? Venho aqui com o soprador. Faço isso aqui, ó. Acerto ela em cima. Pra ela ficar bem certinha. Opa, mas não pode encostar muito, senão ela começa a derreter e soprar pra fora, ó. Faz isso aqui, tá? E aí ela vai descer, vai completar esse furinho que ficou lá, tá? Ó, tá vendo? Ela fica lisinha aqui em cima de novo. Faz esse processo aqui, tá? A canelinha sempre deixa um pouquinho pra fora, pra gente deixar ela como se fosse um pezinho mesmo, tá? Um móvel, como diz a Marília, né, Marília? Um móvel, tá? Pronto, ó. Tá vendo? Aqui ela acertou, ficou certinha. A gente vai deixar ela solidificar e eu volto aqui com vocês para mostrar o resultado. Até já. Então, aqui, depois de sequinha, vamos desenformar. Aqui eu tive que cortar um pedacinho a mais da canela, porque eu fui tirar, puxei pela canela e saiu um pedacinho. Então, a gente vai retirar, tirou um pouquinho, então para ela ficar totalmente igual, tá? Todos os pezinhos. E aí, a gente vai retirar ela daqui, da nossa forma. A questão da parafina é que ela sempre fica com algumas manchas esbranquiçadas, mas isso aqui a gente tira no soprador, tá? Ou naquele, um isqueiro, qualquer outra coisa que você tenha para aquecer, tá? Não tem um soprador, Sônia, pode ser um isqueiro, sabe aqueles isqueirinhos? Quer ver? Eu tenho um aqui, não tenho mais. O Ale levou lá para a oficina dele. É um isqueirinho que é tipo, ele sai um maçarico, isso mesmo, é um isqueirinho, tipo um maçarico, que ele vai tirar essa manchinha branca aqui, tá? Mas olha como ela ficou. É dessa forma aqui, que foi a referência que a Marília me passou. Então, aqui, ó, a gente vai colocar o pavio aqui agora. Lembra que a gente colocou o ferrinho como condutor? Olha aqui, a gente passa aqui o pavio, acerta ele aqui no fundo e tá tudo certo, tá? Corta ele aqui na frente. Deixa eu pegar a nossa tesourinha aqui. Cortou. E aí, o que eu vou fazer aqui agora, ó? Você corta ele sempre baixinho, meio milímetro, né? Meio milímetro é o tamanho certo. Então, eu coloco ele sempre em cima de uma bandejinha e vamos passar o nosso soprador. Eu acho que aqui tá bem legal. Se você vier com uma faquinha aqui, por exemplo, aqui agora, ó. Sônia, eu não tenho soprador, eu quero tirar com a faquinha. Você consegue tirar com a faquinha esse excesso de parafina aqui, ó. Vem com força, tá? E faz esse trabalho aqui, ó. Pronto, ele já chegou na canela, tá vendo? Aqui, ó, ele já chegou na canela, tá? Então, se você não quiser passar o soprador aqui, você pode vir com uma faquinha e retirar para a canela ficar aparente. Mas, como eu quero passar, eu tenho o soprador e quero passar o soprador. Gente, fica um cheiro de canela maravilhoso. Então, eu posso passar aqui o soprador e ele vai tirar todas essas manchinhas brancas, vai deixar ela bem brilhante e vai mostrar a canelinha aqui, que é o que a gente quer, tá? Mas, se caso você não tiver, você pode vir com uma faquinha e a faquinha também tira essa mancha branca que ficou aqui. Aqui embaixo, ó, eu acerto também com a faquinha, tá vendo, ó? Que ela fica com um afundamentozinho, mesmo que a gente preencha com parafina, sempre fica um afundamentozinho, tá? Bem pouquinho, mas fica. Então, aqui, ó, a gente pode acertar com a faquinha aqui embaixo, para ela ficar bem rentezinha, para ficar bem legal, tá? Então, esse é o acabamento da nossa vela. Então, vem aqui, é claro que eu não sei se é a mesma... A Marília me passou muitas referências, tá? Sobre a vela dela.
mas é aquilo que eu falo para vocês, cada um tem uma forma de executar o seu trabalho. Então, a gente vê uma referência, mas o seu jeito de executar é diferente do outro, tá? Trabalho artesanal é isso. Cada um tem sua forma de fazer, tá? Então, aqui, ó, se eu quiser vir com raspar para deixar aparente a nossa canelinha aqui, ó, a gente faz isso, tá bom? Mais para trás, ali. Aqui. Pronto. Olha, tá me indicando aqui que eu tô fora do foco, tá? Então, a gente vem aqui, ó, tá vendo como fica já bonito? É isso que eu falo pra vocês do trabalho artístico, tá? Assim, cada um tem uma forma de fazer. Nunca vai ficar uma peça igual a outra. Esse que é o legal de cada trabalho artesanal, tá? Então, aqui, ó, tô tirando o excesso com a faca só pra vocês verem que lindo que já fica, tá? Eu acho muito legal. Então, eu vou vir com o soprador aqui agora e vou aquecer ela. Ó. Aqui, ó, vou virar aqui pra cima pra vocês verem, ó. A gente aquece e ela já aparece aqui a nossa canelinha, tá? Aquece. Ela já dá um brilho. Já dá uma outra forma na nossa velinha, tá? É isso que eu falo pra vocês. Cada um tem sua forma de acabamento e cada trabalho fica de uma forma diferente. Eu achei lindíssimo essa forma que ficou assim meio que... Opa, aqui, tô fora de foco. Essa forma que fica meio... Parece que uma madeira, sabe? Fica os veios da madeira. Eu acho lindíssimo isso aqui, tá? Então, cada um... É aquilo que eu falo pra vocês. Cada um tem sua forma de acabamento. Eu achei muito, muito legal essa aqui, ó. Esses branquiçados, sabe? Fica uma forma de madeira mesmo, sabe? Parece os veios da madeira. Pra mim é o suficiente aqui, tá? E aqui tudo que sobrou nessa tampinha de isopor aqui, a gente reaproveita, tá? A gente reaproveita tudo. E aí você vem com a faquinha aqui embaixo, tira, né? Toda essa partezinha aqui, ó, de acabamento, essas coisinhas que fica tipo uma gotinha. Sempre quando você passa o soprador, fica tipo uma gotinha, tá? Você passa aqui a nossa faquinha ou um estilete, o que você tiver, e faz o acabamento, tá? Então, aqui, ó, fiz esse acabamento, eu achei maravilhoso. Aqui, ali tá falando que eu tô subindo demais. Então, ó, baixei aqui, ó. Então, esse pra mim foi o acabamento que eu mais gostei. E aí você faz o acabamento que você quiser. Se você quiser passar mais o soprador, deixar mais evidente as canelas, tá top demais, tá? Então, eu vou só organizar aqui, deixar a minha bancada bem limpinha e mostrar elas pra você bem de pertinho, tá bom? Até já. Aí, o que eu resolvi? Deixar ela bem lisinha com acabamento com ferro, tá? Se você não tiver o soprador térmico, você pode fazer o acabamento com ferro também, que fica bem legal. Até tava falando com a Lê, ela fica com uns veios parecendo de madeira, sabe? Eu achei muito legal. É isso que eu falo pra vocês de trabalhar com artesanato, nada fica igual um ao outro, tá? Sempre você vai ter uma peça diferente da outra. Eu achei muito legal isso aqui. Olha como fica bem brilhante, tá vendo, ó? Tá onde, Alê? Aqui? Aqui, ó. Olha como ela fica bem brilhante e fica muito evidente a canela, tá? Ela fica muito uma vela móvel, como a Marília chama a vela dela, vela móvel. Que eu achei que ela ficou com os veios de madeira, sabe? Se você quiser passar por cima também, aqui, ó, fica bem legal também, tá? Então, eu resolvi passar o ferro porque o ferro deixa ela bem brilhante. Então, eu achei muito legal. E aí, o topo da canela fica bem evidente, tá? Quando você passa o ferro aqui, ó, ela fica bem evidente. E o cheiro de canela, gente, tá no ar aqui, muito, muito gostoso, tá? Então, daqui a pouquinho eu volto para mostrar para vocês essa vela acesa, que hoje nós vamos acender essa vela. Eu quero mostrar para vocês a queima, como fica bem linda, tá bom? Até já. E aí, eu resolvi fazer uma decoração com a cordinha, aquela cordinha que a gente faz sempre, porque eu adoro essa cordinha, eu acho que ela fica muito, muito original. Como a gente tá fazendo um produto artesanal, eu adoro essa cordinha, tá? Então, eu vou passar aqui algumas voltas, e aí você escolhe quantas voltas você quer passar,
e junta ela aqui, ó, toda, dá um nozinho aqui e faz um nozinho de um lado só. Vou mostrar de cima, Lê, ó. Vou dar um nozinho de um lado só, tá? Apertou bem. Deixa eu apertar bem aqui, que ela não tá muito bem apertadinha não, tá? Nem todos os laços estão bem apertadinhos, ó. Aperta bem aqui, opa. Aperta bem aqui, mais pra cá. Pronto. Ele falou que eu tô fora do centro aqui, ó. Deixa eu puxar ela bem aqui. Que ela tá fora... Gente, vou enrolar de novo, porque ela ficou fora de centro, tá? Só enrolar de novo aqui. Vou deixar um pedaço aqui, ó. Eu deixo sempre um pedaço solto aqui e enrolo ela, porque ela ficou solta, tá? Por isso que eu tô enrolando de novo, tá? Então, aqui, ó, bem apertadinho, pra não ficar solta. Da Marília, ela não colocou essa cordinha, mas, gente, eu acho tão fofa essa cordinha, de verdade, que eu gosto muito de colocar. Ó, ajusta bem. E aqui a gente vai dar nosso lacinho, tá? Aquele lacinho que vocês já conhecem. Aquele lacinho ou de um lado só, ou dos dois lados, enfim, eu vou dar de um lado só, tá? Só um nozinho aqui. Pra ficar bem artesanal. Eu gosto muito disso aqui, porque eu acho que fica muito artesanal. Vou pegar minha tesourinha aqui. A gente corta, como quem não quer nada. E eu vou colar um pedacinho de laranja, pra gente fechar aqui essa cordinha. Colocar uma colinha tenaz, porque minha cola quente, gente, não tá funcionando. Então, vou colocar uma cola tenaz aqui. Aquela colinha de escola, sabe? E vou colar ela aqui. O bom da cola de escola é que ela não descola quando a gente aquece, tá? Porque a cola quente, ela tende a descolar quando aquece. E a cola de escola não, tá? Ela fica bem coladinha. Então, vou colar ela bem aqui, vou deixar ela secar um pouquinho e mostro o resultado para vocês já já, tá bom? Até já! Cá estamos com o nosso resultado final. Olha que linda que ficou essa vela. Isso que eu falo para vocês, o simples, às vezes, é muito mais bonito do que aquele extremamente confeccionado que a gente faz com muito trabalho. Olha que lindo que ficou, gente. Olha, com essa decoraçãozinha aqui com a nossa laranja, com a nossa ráfia aqui, que a gente fala de ráfia, né? Tem gente que fala cordinha, ráfia, enfim. Eu achei muito lindo e eu vou acender, tá? Vou acender essa vela porque eu sou abusada e quero acender essa vela junto com vocês. Olha que lindo que fica. E aí, depois eu vou mostrar a queima dela para vocês, que fica uma queima muito, muito linda, tá? Ela queima toda aqui por dentro, tá? A Marília, ela deixou queimar 8 horas, acho que até 10 horas ela deixou queimar direto. Então, fez um furinho na lateral, mas aqui eu quero fazer uma queima controlada. Como que é uma queima controlada, Sônia? Eu faço uma queima... Aqui ela vai queimar o centro, ela não vai queimar as laterais, ela vai queimar o centro. Aí fica a dica do povo que pega fogo, não pega fogo. Gente, não pega fogo, tá? Fique tranquilo, porque ela vai fazer uma queima dessa vela bem no centro. Então, ela vai queimar aqui no centro. E aí, a queima controlada, como que é? Ela queima no centro, você deixa ela queimar por 1, 2 horas, apaga. Ela vai ficar com as laterais e vai queimar só no meio. Então, ela vai ficar tipo uma luminária, sabe? Bem top, bem chique. Então, diz aí pra mim o que vocês acharam da confecção dessa vela que a Marília me deu. Essa dica eu achei lindíssima, tá vendo? Que fica com um pezinho de canela. Olha que chique, gente. E o cheiro de canela que tá aqui, vocês não fazem ideia que cheiro maravilhoso que tá aqui, tá? Então, se você não deixou o seu like até agora, deixa o seu like aí pra gente. Fala pra mim o que você achou dessa vela. Como que você tem uma ideia? Ah, Sônia, eu tinha uma ideia diferente para confeccionar essa vela. Deixa aí nos comentários para mim que eu quero saber também o que você faria de diferente nessa vela, tá bom? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Um super beijo e até o próximo vídeo. Beijo!